Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Tema 22, Conduta Cristã. Intitulada também, Sou de Jesus. Vamos ver alguns versos bíblicos e também analisar uma história também da Bíblia de conduta cristã. Como deve ser a conduta cristã nesse tempo em que vivemos. A palavra de Deus diz em Gálatas 2:20, esse deve ser o lema do cristão, deve ser o objetivo, o auge. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O caráter de um cristão semelhante ao de Cristo exige uma vida de dedicação. Geralmente este é um processo progressivo, necessitando de um tempo para a transformação. Viver uma vida de santidade é, na verdade, uma entrega diária à vontade de Jesus, com o estudo diário da Palavra de Deus e através de uma constante comunhão, através da oração, entregando nossa vida a Ele, não obedecendo por obrigação ou por medo. A nossa obediência deve vir do coração, da gratidão, do que Ele fez por nós, faz e ainda o fará. Devemos buscá-lo em oração na primeira hora do nosso dia, entregando nossa vida a Ele, nossa mente, nossa vontade, nosso coração, para que Ele nos purifique e derrame sobre nós a sua graça transformadora e o seu Santo Espírito, para que realmente venhamos a ter o caráter de Cristo, a pureza e a santidade de Cristo. Isso é algo realmente progressivo e essa entrega tem que ser diária. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, passamos a ser uma pessoa diferente, nova e transformada, 2 Coríntios 5, verso 17. Recebemos uma nova vida santificada, ou seja, recebemos uma natureza espiritual, que agora vai passar a militar contra a nossa natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Pela confiança em nosso Deus, agora teremos mais força para suportar as provações e aflições, porque Ele está ao nosso lado. Jesus nos confiou também uma importante missão, e faz parte da conduta cristã buscar e salvar o perdido, assim como o Senhor Jesus fez. E Ele diz, Mateus 28, 19 ao 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Para cumprir esta missão devemos estar preparados. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. O cristão deve ser morada para o Espírito Santo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, verso 19. Então devemos cuidar também da nossa saúde física e mental, com uma boa alimentação, com exercícios físicos, nos abstendo daquilo que nos prejudica, tanto fisicamente, organicamente, como também mentalmente, ou seja, evitando assistir aquilo que não condiz, que não vai edificar em nada com caráter cristão, e buscando viver, comer os alimentos saudáveis, Tudo que fazemos deve ser para glorificar ao nosso Deus. E não podemos glorificar a Deus destruindo nossa vida com aquilo que é condenado e que vai trazer malefício à nossa saúde. Como, por exemplo, os animais que são condenados em Levítico 11. A questão do porco, que é bastante consumida no país, porque o porco é um animal impróprio, a sua carne é imunda para a alimentação do homem, e fora os malefícios que traz, como a ciência também já comprova, A questão também das drogas, do álcool, do fumo, e também devemos fazer exercícios físicos. O nosso corpo tem que estar em movimento. Sedentarismo é uma doença que pode levar a outras doenças mais graves.
Também, para ter uma boa memória, devemos ler bastante. E também a questão da carne. Devemos evitar a carne com sangue e com gordura, porque isso também destrói o nosso organismo. E tem muito cristão ainda comendo carne com sangue e com gordura. O cristão deve refletir a Cristo no seu caráter, como também na sua aparência pessoal, ou seja, no se vestir com modéstia, sem buscar chamar atenção. Do mesmo modo, quero que as mulheres usem trajes honestos, ataviando-se com modéstia e sobriedade. Seus enfeites consistam não em primorosos penteados, ouro, pérolas, vestidos de luxo, e sim em boas obras, como convém às mulheres que professam a piedade. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, capítulo 2, versos 9 e versos 10. Isso serve também para os homens, né? Se vestir com modéstia, com simplicidade, sem extravagância. A vida do cristão é uma vida simples, sem extravagância e sem ostentação. Como deve ser minha conduta? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, verso 48. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Primeira carta de João 2, verso 6. Jesus Cristo é o nosso modelo. É a ele que devemos copiar, é a ele que devemos imitar. Deveríamos nós passar 1 hora ao dia meditando na vida de Jesus, especialmente nas cenas finais, como bem explica a serva do Senhor, Ellen White. Se você tomar tempo para ler os evangelhos, para ver como Cristo andou, como Cristo tratava as pessoas, como Cristo tratava aqueles que pecavam, o seu caráter vai ser transformado ao caráter de Cristo, porque nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Isto é uma lei da natureza. Se você assiste muita partida de futebol, se você assiste muito filme, escuta música secular, você vai ser moldado por aquilo que você está vendo ou assistindo. Até música gospel também, mas que não tem louvor, é só música egocêntrica, você também vai ser moldado por aquilo que você está ouvindo. Por isso é importante refletirmos, meditarmos no caráter de Cristo e ouvir louvores que realmente rendam graças a Deus. Temos um exemplo na Bíblia muito triste, que é o exemplo de Sansão. Sansão, ele tem um propósito divino, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Juízes capítulo 13, verso 5. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Juízes 13, verso 24. Sansão realizou muitas proezas de forças na sua vida e julgou Israel durante 20 anos. Embora, apesar de um bom começo, Sansão se colocou em muitos problemas e acabou com um triste destino. Fraco, cego e escravizado pelos filisteus. Através do seu grande potencial, Sansão poderia ser um grande líder de Israel, mas o seu caráter defeituoso o fez indigno de confiança, e isso arruinou a sua imagem de líder e libertador de Israel. Tudo que o escolhido de Deus não devia fazer, Sansão fez. Ele era um nazireu dedicado à obra de Deus desde o ventre de sua mãe, e antes de estar vencido, ele quebrou o voto de nazireu. Tocou em um animal morto, celebrou uma festa de casamento com bebida alcoólica e rompeu o voto quando permitiu ou entregou o segredo da sua força. Na realidade, o segredo da força dele estava na lealdade a Jeová. Ele poderia ter exaltado a Jeová, dito a verdade: a minha força vem do Senhor Jeová, vem do Espírito Santo. Mas ele preferiu se gabar, e relatou que era por causa dos cabelos. O cabelo era apenas um sinal visível que ele era nazireu de Deus, pertencia a Deus, era dedicado à obra do Senhor, mas não era o segredo da sua força. Contudo, ao romper esse sinal visível, ele caiu quase que desgraçadamente. Por que quase?
porque a misericórdia divina ainda estava com ele. Apesar da grande ruína, por falta da sua integridade, a misericórdia de Deus ainda estava com ele, e ele foi perdoado. E para cumprir os propósitos de Deus na sua vida, ele teve que literalmente entregar a própria vida. Como cristãos, devemos ser pessoas íntegras, obedientes aos ensinos do nosso Mestre. Sansão compreendeu isso. Eu não diria que tarde demais, porque Deus sempre está disposto a perdoar, e nunca é tarde para se voltar para o Senhor. Mas a vida dele poderia ter sido realmente muito diferente, né? Se ele realmente seguisse o caminho que Deus havia trilhado para ele. Nisso, nós, como seres humanos, como filhos de Deus, temos um grande potencial para fazer grandes obras, se colocarmos a Deus como o Senhor da nossa vida e não fazer como Sansão fez, e muitos fazem hoje, colocar os prazeres do mundo como nosso Senhor. Misericórdia. Portanto, para vivermos aqui neste mundo, devemos realmente buscar comunhão íntima com Jesus e o poder do Espírito Santo, o batismo diário do Espírito Santo, para viver uma vida numa conduta verdadeiramente cristã. Tema 22, portanto, de nossas crenças, conduta cristã, eu creio. Próximo tema, vamos abordar sobre a importância do matrimônio. Que Deus seja louvado. Amém.